Os números primos têm cativado os matemáticos por milênios. Esses blocos de construção numérica possuem um fascínio único, uma mistura de simplicidade e complexidade que tem fascinado pensadores desde a Grécia Antiga até os dias atuais. Sua natureza enigmática impulsionou inúmeras explorações matemáticas, levando a avanços em criptografia, ciência da computação e nossa compreensão fundamental dos números. Os números primos, em sua essência, são números maiores que 1, que são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Eles são os átomos do universo matemático, as unidades indivisíveis, a partir das quais todos os outros números são construídos. Essa propriedade fundamental os imbui de uma elegância e pureza que os diferencia no reino dos números. Sua simplicidade é enganosa, pois por trás dela reside um mundo de complexidade e mistério. A distribuição dos números primos, sua ocorrência aparentemente aleatória entre os inteiros, tem intrigado os matemáticos por séculos. Apesar dos esforços de mentes brilhantes ao longo de gerações, questões fundamentais sobre números primos permanecem sem resposta. Este ensaio mergulha no fascinante mundo dos números primos, explorando sua definição, suas propriedades únicas, seu papel na tecnologia moderna e os mistérios duradouros que continuam a intrigar os matemáticos hoje. Junte-se a nós em uma jornada pela paisagem cativante dos números primos, onde a elegância encontra o enigma e a simplicidade mascara uma profunda complexidade. Os números primos são os blocos de construção do mundo numérico. Eles são os inteiros maiores que não podem ser divididos igualmente por nenhum outro número, além de 1, e eles mesmos. Esta definição simples esconde a profunda influência que esses números exercem em vários ramos da matemática e cada vez mais em nossas vidas cotidianas. Considere o número 7. Ele só pode ser dividido igualmente por 1 e 7. Portanto, 7 é um número primo. Da mesma forma, números como 2, 3, 5, 11 e 13 se enquadram nesta categoria. Por outro lado, um número como 12 não é um número primo, porque pode ser dividido por 2, 3, 4 e 6, além de 1 e 12. Esta propriedade fundamental dos números primos, sua indivisibilidade, os distingue dos números compostos. Números compostos, como 12, podem ser expressos como o produto de inteiros menores. Os números primos, por outro lado, permanecem sozinhos, indivisíveis e únicos. O conceito de números primos não é novo. Civilizações antigas, incluindo gregos e egípcios, reconheceram sua importância. Suas propriedades únicas têm intrigado os matemáticos por milênios, levando ao desenvolvimento de teorias e aplicações sofisticadas que continuam a moldar nossa compreensão do mundo numérico. Uma das descobertas mais profundas sobre os números primos é sua natureza infinita. Esta revelação inovadora foi comprovada pelo antigo matemático grego Euclides no terceiro século a.C. Sua elegante prova, uma pedra angular da teoria dos números, demonstrou que não existe um número primo maior, que a sequência de números primos continua indefinidamente. A prova de Euclides é uma obra-prima da dedução lógica. Ele começa assumindo que existe um número finito de números primos. Então ele constrói um novo número, multiplicando todos os números primos conhecidos e adicionando 1. Este novo número, ele argumenta, deve ser primo ou divisível por um número primo maior do que qualquer um no conjunto original. Isso cria uma contradição, pois implica a existência de um número primo fora do conjunto finito assumido. Portanto, a suposição inicial de um número finito de primos deve ser falsa. A prova de Euclides demonstra elegantemente a natureza infinita dos números primos, um conceito que continua a inspirar os matemáticos hoje. A natureza infinita dos números primos alimenta a busca contínua para descobrir primos cada vez maiores. O Great Internet, Mersenne Prime Search, GIMPS, um projeto colaborativo envolvendo milhares de voluntários, busca continuamente novos números primos, expandindo os limites de nossa compreensão dessas entidades matemáticas evasivas. Os números primos, antes considerados um conceito matemático puramente abstrato, encontraram aplicações cruciais no mundo real,
particularmente no campo da criptografia. Suas propriedades únicas formam a espinha dorsal de muitos algoritmos de criptografia, protegendo nossas informações digitais em um mundo cada vez mais interconectado. Um dos métodos de criptografia mais usados é o algoritmo RSA, em homenagem a seus inventores, Rivest, Shamir e Adleman. O algoritmo RSA se baseia na dificuldade de fatorar grandes números em seus fatores primos. Multiplicar dois grandes números primos é uma tarefa direta, mas encontrar esses fatores primos originais, dado apenas o produto, é computacionalmente muito desafiador. Essa assimetria forma a base da segurança do algoritmo RSA. Criptografar uma mensagem envolve usar uma chave pública baseada no produto de dois grandes números primos. Descriptografar a mensagem requer conhecimento dos fatores primos originais, que são mantidos em segredo como uma chave privada. A dificuldade de fatorar grandes números garante a segurança da criptografia. Sem a chave privada, decifrar a mensagem criptografada levaria um tempo impraticável, mesmo para os computadores mais poderosos. Esta aplicação engenhosa de números primos protege nossas transações online, protege dados confidenciais e sustenta a segurança do mundo digital. Apesar de séculos de estudo e avanços significativos em nossa compreensão, os números primos continuam a representar desafios matemáticos profundos. Alguns dos problemas não resolvidos mais duradouros na teoria dos números giram em torno da distribuição e propriedades dos números primos. Esses enigmas atraem os matemáticos como mariposas a uma chama, impulsionando a busca por verdades matemáticas mais profundas. Um dos problemas não resolvidos mais famosos é a conjectura de Goldbach, proposta pelo matemático prussiano Christian Goldbach em 1742. A conjectura de Goldbach afirma que todo inteiro par maior que 2 pode ser expresso como a soma de dois números primos. Embora testes numéricos extensivos tenham apoiado essa conjectura, uma prova definitiva permanece evasiva. Outro mistério cativante é a conjectura dos primos gêmeos. Primos gêmeos são pares de números primos que diferem por 2, como 3 e 5 ou 11 e 13. A conjectura dos primos gêmeos postula que existem infinitos pares de primos gêmeos. Embora os matemáticos tenham feito progressos nos últimos anos, uma prova conclusiva continua sendo um prêmio matemático cobiçado. Esses problemas não resolvidos destacam o fascínio duradouro dos números primos. Eles destacam a tapeçaria complexa da matemática, onde conceitos aparentemente simples podem levar a questões profundas e desafiadoras. Talvez o problema não resolvido mais profundo relacionado aos números primos seja a hipótese de Riemann, proposta pelo matemático alemão Bernhard Riemann, em 1859. Essa conjectura investiga a distribuição dos números primos, buscando entender os padrões sutis por trás de sua ocorrência aparentemente aleatória. A hipótese de Riemann conecta a distribuição dos números primos a uma função matemática complexa, conhecida como função zeta de Riemann. Ela afirma que todos os zeros não triviais da função zeta de Riemann estão em uma linha vertical específica no plano complexo. Provar a hipótese de Riemann teria implicações profundas para nossa compreensão dos números primos. Forneceria uma ferramenta poderosa para prever a distribuição de primos, com consequências de longo alcance para vários campos, incluindo criptografia e teoria dos números. A hipótese de Riemann permanece um dos problemas não resolvidos mais desafiadores da matemática, atraindo a atenção de mentes brilhantes por mais de um século. Sua resolução representaria um marco importante em nossa compreensão dos números primos e sua intrincada relação com o mundo da matemática. Os números primos, em sua simplicidade enganosa, possuem um fascínio atemporal. Eles são os blocos de construção fundamentais do mundo numérico, suas propriedades moldando vários ramos da matemática e sustentando tecnologias cruciais que definem nossas vidas modernas. Da elegante prova de Euclides de sua natureza infinita, aos sofisticados algoritmos de criptografia que protegem nossas informações digitais, os números primos têm fascinado e desafiado consistentemente os matemáticos.
Os mistérios duradouros em torno de sua distribuição, exemplificados pela hipótese de Riemann e pela conjectura de Goldbach, continuam a alimentar a exploração matemática. O mundo dos números primos é uma mistura cativante de elegância e enigma, simplicidade e profunda complexidade. É uma prova do poder da matemática para revelar padrões ocultos, fazer perguntas profundas e inspirar a busca por verdades mais profundas. À medida que nos aprofundamos no reino dos números primos, descobrimos não apenas a beleza das estruturas matemáticas, mas também a capacidade ilimitada da mente humana de explorar, questionar e lutar por uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor. A jornada pela paisagem dos números primos é uma prova do poder duradouro da matemática para cativar e inspirar.